Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o espaço agropecuário brasileiro. Tá? Lembrando que o Brasil ele já é o terceiro maior exportador agrícola do mundo. Então, a agropecuária do Brasil ela é bem incisiva aí na economia brasileira, tá? O Brasil, ele como produtor rural, ele ocupa o primeiro lugar no mundo em produção de café, de cana-de-açúcar, laranja e bovinos, além de ser o segundo e terceiro lugar, respectivamente, na produção da soja, ele é o segundo, né? A produção de milho, ele é o terceiro, suínos, né? É terceiro e equinos, terceiro também, tá? Produção agropecuária, ela na verdade, ela é uma atividade desenvolvida no espaço rural, tá? Em áreas que se encontram ocupadas pelo setor primário da economia, na qual se destacam a agricultura, a pecuária e as atividades extrativistas. Bom, o Brasil, ele sempre foi um país com praticamente a sua produção, o seu PIB é no setor primário, tá? Durante os anos de 1960 e 1970, então foi criada aí a Revolução Verde, no qual foi implantada em vários países subdesenvolvidos com o objetivo de solucionar a fome no mundo. Então ocorreu o desenvolvimento de pesquisas em sementes, então, né, a fertilização dos solos, a utilização de máquinas no campo que aumentasse a produtividade. Se vocês voltarem um pouquinho na história, vocês vão ver que aí nessa década de 70 foi onde nós tivemos aí a implantação de grandes indústrias aqui no Vale do Paraíba, na cidade de São Paulo, né? Então houve a mecanização, o início da mecanização da agricultura com a inserção de tratores, com todos os maquinários para colheita, para a aragem da terra, a fertilização da terra. Então isso provocou um certo desemprego na área rural, tá? E ao mesmo tempo, com a introdução das indústrias, isso proporcionou com que o homem do campo, ele saísse do campo e fosse em busca de empregos nas cidades. Então, é uma época onde houve um grande êxodo rural no Brasil, tá? Então, quais são as características da agricultura brasileira? Primeiro, nós temos aí um predomínio da agricultura extensiva, né, que é a exploração de grandes extensões de terra e que estão aí concentradas nas regiões do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Nós temos a subutilização do espaço agrícola. Então, menos de 10% do espaço geográfico brasileiro, ele é aproveitado economicamente no cultivo de lavouras permanentes, como de café, banana, lavoura, e de lavouras temporárias, como as de milho e cana-de-açúcar. Então, só 10%. E nós temos a predominância da produção de gêneros agrícolas, destinado à exportação, com prejuízo dos produtos alimentícios. Então, o pequeno proprietário, ele deixa de produzir, né? E há um predomínio das grandes fazendas plantando aí em grandes extensões, tá? E para exportação. Bom, nós temos aqui um mapa que mostra um pouquinho dessa agropecuária brasileira. Nós temos aqui na região norte ao predomínio do plantio da mandioca. Nós temos no centro-oeste uma região riquíssima em agropecuária. Nós temos a soja, nós temos o gado bovino, nós temos o plantio de milho aqui na região sul, o trigo, o arroz também na região sul, suínos, aves e o plantio de feijão. Então, a região sul também é uma grande produtora, principalmente de trigo e arroz, tá? E nós temos a região sudeste.
No Sudeste nós temos aí o café em Minas Gerais, a laranja aqui no estado de São Paulo, principalmente a região de Campinas, de Barretos, de Ribeirão Preto. Nós temos a cana-de-açúcar também por todo o estado de São Paulo, na produção aí, principalmente do nosso etanol, ok? Então vamos lá ver um gráfico, né? Que mostra aí, ele é um pouco antigo, mas ele mostra o censo aí agropecuário lá de 2006, onde o Brasil ele tinha mais de 5 milhões de estabelecimentos agrícolas. Estabelecimentos agrícolas seriam propriedades agrícolas, certo? Distribuído em mais de 300 milhões de hectares, que representam aí 36,75% do território brasileiro. Então, vocês vão ver aqui, nesse gráfico, que nós temos aqui essa parte azul, áreas com corpos d'água, né, grande proporção. Nós temos aqui áreas com outras ocupações, bem pouquinho aqui, ó, áreas urbanizadas. Nós temos áreas de terras indígenas, que é esse daqui, e nós temos aí áreas de proteção ambiental, né, que são os parques, são as áreas protegidas que não podem ser desmatadas, ok? Então vamos lá. O Brasil, ele é o país que apresenta uma das maiores concentrações de terra do mundo. O que isso quer dizer? Que as terras, eles estão nas mãos de poucas pessoas. Há muita terra nas mãos de poucas pessoas, ou seja, há uma concentração de grandes propriedades, né? Então, porém, há uma grande concentração de terra nas mãos de alguns poucos proprietários, enquanto a maioria dos produtores rurais detém uma parcela muito pequena da área agrícola. Então, nós temos pouca gente com muita terra, muita gente com pouca terra e muitíssima gente sem terra, tá? Então, vamos lá. A atividade agropecuária no Brasil, ela representa 8% do PIB brasileiro e gera emprego para pelo menos 10% da população economicamente ativa do país, tá? Então, nós temos aqui a agropecuária 7%, né, ao todo. E isso, ela representou aqui em 2013, ó, 2,3% do nosso PIB, tá? Então, o Brasil, nós temos aí como dois principais fatores que estão associados nesse crescimento aí da agropecuária no Brasil, do Brasil no mercado externo. Nós temos a mecanização do campo, né, aí de 1970 para cá. Nós temos a expansão da fronteira agrícola, quer dizer que é uma expansão para o interior do território ao longo deste mesmo período. Então, até essa época, Mato Grosso ele ainda não tinha tantos cultivos, e aí houve essa expansão lá para o interior, né? Então, assim, elevou-se essa produtividade nas áreas produzidas, bem como as áreas cultivadas. Então, embora muitas áreas de expansão apresentem modelos tradicionais, o uso extensivo da terra e a baixa produtividade. Isso quer dizer que grandes propriedades, elas praticamente elas não produzem, elas acabam tendo só a produção de gado, isso para simular uma ocupação da terra, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui um mapa que mostra por região, na região centro-oeste, sul, e lá um pouquinho no nordeste nós temos aí grãos, né, a produção de grãos. Nós temos a policultura aqui no sudeste, um pouquinho no nordeste, Piauí, Maranhão, que é produção de vários produtos, né? Nós temos aqui uma grande área de pastagens no Cerrado, na Caatinga e no centro-oeste também. Nós temos aqui a grande área da floresta amazônica, né? E nós temos aqui nesse pontilhadinho onde fica o extrativismo, certo? Os tipos de lavouras no Brasil. Nós temos aí a agricultura de subsistência, que ela visa a sobrevivência do agricultor e de sua família, então são pequenos proprietários,
né, que cultivam lá para manutenção da sua família, utilizam de recursos técnicos pouco desenvolvidos e é praticado em pequenas propriedades, e a produção é bem inferior se comparada às áreas rurais mecanizadas. Então nós temos aí como o feijão, arroz, o milho, a mandioca, batatas e hortaliças como produtos. Nós temos a agricultura comercial, que ela é destinada à exportação ou mesmo ao mercado interno, é praticada em grandes propriedades, com a aplicação de tecnologias que alcançam elevados índices de produtividade. Utilizam mão de obra especializada, como engenheiros e técnicos agrícolas. E nós temos como exemplo aí o algodão, o açúcar, a soja e etc. Tá? Principalmente aí, grandes propriedades nós encontramos muito na região centro-oeste do nosso país. E nós temos a lavoura temporária, que é a área de estabelecimento utilizado para o cultivo de culturas de curta duração, geralmente inferior a um ano, e que só produz uma vez, pois na colheita ela se destrói a planta. É no caso do milho, né? O milho, a partir do momento que você planta, você colhe, a planta acaba sendo destruída, né? Descartada. Está associada aí à questão climática e dos solos. E nós temos a lavoura permanente, que é a área plantada ou em preparo para o plantio de culturas de longa duração, isto é, aquelas que após a colheita não necessita de novo plantio, produzindo por vários anos consecutivos, que é o caso aí do nosso café. Então, quais são os produtos produzidos, né, aqui ou cultivados aqui no nosso país? Nós temos aí açúcar, tá? O açúcar, ele é cultivado aí em São Paulo, Paraná, Alagoas, Minas Gerais e Pernambuco. Se nós voltarmos na história, nós vamos ver que o açúcar está aqui desde os primeiros anos aqui do Brasil, depois do pau-brasil, né? Foi o nosso primeiro ciclo econômico, e antes era na produção de açúcar, só que hoje o cultivo, principalmente aqui no estado de São Paulo, o cultivo da cana é para destino do etanol, né? A fabricação do nosso etanol aí, que é o nosso combustível, tá? Nós temos a soja, que é produzida no Mato Grosso, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, principalmente o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nós temos um grande cultivo da soja, é o principal produto da agricultura brasileira, né? Embora essa liderança mundial da produção, ela pertence aos Estados Unidos, mas é o nosso principal produto. E a nossa vantagem aqui da soja no Brasil é que ela ocorre no período da entre-safra lá dos Estados Unidos, tá? Então a gente consegue vender bem enquanto lá está em outra fase de cultivo. Nós temos aqui o milho, tá? Em termos de produção, o milho ele é plantado no Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e Goiás. E embora ele seja um produto aí de vital importância para a subsistência alimentar, a maior parte da sua produção ela destina-se à fabricação de ração para animais, tá? Nós temos aqui a produção da mandioca, principalmente no Nordeste, no Norte e Rio Grande do Sul. E nós temos aqui uma grande produção de laranja em São Paulo, Bahia, Sergipe, Minas Gerais e Paraná. Então, São Paulo, ele é um grande produtor aí de laranja e é grande exportador também de laranja e suco de laranja também, tá? Nós temos o café, tá? Que o café também já foi aí um fato histórico da nossa história aí. Houve um ciclo do café, tá? Logo após o ciclo da mineração. Ele se deu aqui no Sudeste, principalmente Vale do Paraíba. Hoje ele é cultivado principalmente
em Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. O café, ele também, ele é um produto muito exportado pelo Brasil, tá? Ele é destinado ao mercado externo, pouca coisa do café fica no Brasil, grande parte dessa safra de café produzida no Brasil, ela é exportada, tá? E nós temos o fumo. O fumo, ele é cultivado lá no Rio Grande do Sul, na região sul, mas é com predominância aí do Rio Grande do Sul. Então, o Brasil é um grande produtor desse tabaco, né, dessa folha aí que depois vai originar o tabaco. Em primeiro lugar é a China e em segundo lugar, o maior exportador aí é o Brasil, tá? Na produção de tabaco. Então vamos lá, cana-de-açúcar, que nós já falamos, né? Ela chegou aí no Brasil no século XVI. Nós tivemos aí um período onde toda a economia ela foi destinada aí a Portugal e hoje ela é a nossa, nós temos aí 60% da produção total do país em São Paulo e ela é destinada ao etanol, tá? Nós temos aí de novo a soja, principalmente Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia e Minas Gerais. Nós temos também, que não foi falado antes, o algodão. Então, o cultivo desde lá do tempo da colônia, o algodão, ele se destacou muito no sertão do Nordeste. Aí depois ele veio para São Paulo e mais tarde ele foi ser produzido na região centro-oeste e voltou para o oeste da Bahia, tá? Ele é considerado aí na produção o algodão em pluma, né? O algodão que em caroço e o caroço do algodão. Então, principais regiões: Mato Grosso, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Piauí. Então, vamos lá. Nós temos o feijão, né? Apesar de grande consumo, a cultura do feijão não obtém técnicas aprimoradas e não desperta interesse em grandes produtores rurais. Então, são os pequenos proprietários que realizam aí o cultivo do feijão. Então, por isso que talvez ele acaba alterando o valor dele, né, durante algumas épocas do ano aí onde a produção é baixa. Nós temos o arroz, que principalmente na região sul há uma grande produção, tá? Lá na região sul e também na centro-oeste. Nós temos o trigo, né? O seu plantio em terras brasileiras foi possível graças à tecnologia e pesquisas agropecuárias. O trigo é um produto geralmente de regiões mais frias, né? A produção brasileira ela não é o suficiente para o consumo interno, por isso nós importamos também o trigo lá da Argentina. E aqui no Brasil os produtores principais são Paraná e Rio Grande do Sul. E nós temos o sorgo. O sorgo é pouco conhecido, né? Ele é um cereal utilizado no Brasil principalmente para rações animais, tá? Então, seus maiores produtores: Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E nós temos o amendoim, o famoso amendoim, que é cultivado com a cana-de-açúcar em São Paulo. Então, entre uma fase e outra do açúcar, planta-se amendoim. Em Mato Grosso e Rio Grande do Sul é cultivado o girassol e nós temos a mamona que parece aí uma bombinha cheia de espinhos, né? Ela é cultivada para a produção de biodiesel, tá? A mamona é um produto assim bem valioso. E nós temos a pecuária, tá? A pecuária, ela compreende a criação e o tratamento de animais, em geral, gado bovino, suíno, equino, caprino, ovino, e inclui também a criação de aves, coelhos e abelhas. Então, outros tipos de criação têm se desenvolvido no Brasil. Nós temos aí a apicultura, né? Que hoje há uma criação enorme de abelhas para a produção de mel, cera e própolis no Brasil. Nós temos a criação de rãs
que é a ranicultura. Nós temos a cunicultura, que é a criação de coelhos. Nós temos a sericultura, que é a criação de bicho da seda, né? De onde se extrai os fios de seda. Nós temos a avicultura, que é uma criação, que é a criação de aves, né, para o aproveitamento da carne e ovos, que a avicultura nossa é bastante forte e ajuda bastante aí na exportação, principalmente para a China, tá? Então, o Brasil, ele possui o segundo maior rebanho bovino do mundo. Ele só fica atrás dos Estados Unidos, ok? E a criação nossa de bovinos é predominantemente extensiva. Então, nós temos aqui um gráfico que mostra a área ocupada pelos imóveis rurais. Então, vamos lá. Nós temos aqui... se vocês olharem aqui esse de 1996, 42% de todas as nossas propriedades, elas têm mais de 1.000 hectares. Então, a nossa predominância aqui no Brasil é de grandes propriedades rurais, ok? Muita terra nas mãos de poucas pessoas. Como se pode perceber aí pelos gráficos, quase metade das terras do Brasil está concentrada nas mãos de grandes proprietários, né? Sendo muitas dessas propriedades improdutivas, quer dizer, não produzem nada, tá? Então, existe aí no Brasil aproximadamente 12 milhões de pessoas sem terra. Uma das maiores reivindicações aí do movimento sem terra é a realização de uma verdadeira reforma agrária, abrangendo todas as terras improdutivas do Brasil. Isso quer dizer que o movimento sem terra, ele prega que tem que haver essa reforma agrária, que o governo tem que redistribuir essa terra, principalmente essa terra que não tem produção nenhuma, tá? Os pequenos proprietários, eles possuem uma parcela muitíssimo reduzida aí de terra. Por questões de reforma agrária, nós temos aí os conflitos de terra no Brasil. Nós temos vários conflitos de acordo aí com esse movimento sem terra, tá? Em praticamente quase todos os estados brasileiros nós temos conflitos de terras aí no Brasil. Então, a luta pela terra, nós temos lá, desde 1960, com a criação da Pastoral da Terra, depois veio a criação do INCRA em 64, depois em 85 surgiu aí a criação do Plano Nacional de Reforma Agrária. Então, esse movimento para que ocorra essa reforma agrária é muito antigo. Em 85 também surgiu o movimento dos trabalhadores sem terras, né? E em 1988, na nossa Constituição, tem 2 artigos aí que são referentes à reforma agrária, tá? Então, quem tiver curiosidade, procura na internet Constituição de 1988, artigos 184 e 189. Em 93, nós tivemos a Lei 8.624, que ela afirma que a terra tem de cumprir a função social. Não cumprindo, é passível de desapropriação. Ou seja, se você tem terras e você não cumpre a função social dela, você não planta, você não cultiva, você não cria nada, ela é possível que seja desapropriada pelo governo, tá? Então, por essa lei, ficou estabelecida novas dimensões para as propriedades minifúndio, pequenos estabelecimentos, médio estabelecimento e grandes propriedades. E em 2003, houve a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, a expansão dos assentamentos rurais. Então, os principais problemas relacionados à questão agrária ainda hoje, nós temos aí o aumento dos impactos ambientais causados pelos desmatamentos para dar lugar a pastagens e cultivos agrícolas de exportação. Isso quer dizer que muitos grandes proprietários, por exemplo, que têm terras no Mato Grosso, que têm terras na Amazônia,
como que eles vão justificar aquele tamanho de propriedade? Tá? Então, eles acabam desmatando a floresta para cultivar produtos agrícolas ou dar lugar à pastagem para que ele justifique aquela propriedade, tá? Para que ele dê razão social àquela propriedade. Então, outro problema aí é a invasão de terras indígenas e a necessidade de sua delimitação. Tá? A gente vê aí nos jornais falando das várias invasões de terras, do desrespeito com essas terras que foram demarcadas aí para os indígenas. E o outro problema é o crescimento dos conflitos entre os poceiros e os grileiros, sobretudo lá na Amazônia, na região amazônica, tá? Grileiros são pessoas que chegam lá e tomam posse daquelas terras, certo? Então, hoje, existe uma preocupação mundial no que diz respeito ao avanço dessa fronteira agrícola brasileira sobre o bioma amazônico. Essa preocupação, ela reside no fato de que o modelo de produção brasileiro atual, ela prioriza a exportação de commodities, que são grandes latifúndios e com a mecanização extensiva, ok? Então, commodities são grandes propriedades que eles praticamente vendem a sua produção mesmo antes de plantar. Então, elas têm ações de produções, né? Elas vendem toda a sua produção para depois elas plantarem e colherem, ok? Então, isso são commodities. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só me procurar.